GVG Mal, a sua melhor opção em jogos multiplataformas. Utilize o código DG3. Ou se você quiser comprar o Windows por menos de R$50, utilize o código DG20. Nós demos uma olhada no desenho do Dev Kit do PlayStation 5 e podemos aí ver algumas coisas diferentes. E também uma pergunta que não se cala: por que patentearam no Brasil? Fala, galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube. Na vinheta também, óbvio, é claro, é lógico que a gente não ia deixar de falar sobre todos os rumores e caos que causou o desenho industrial do PlayStation 5, que depois foi confirmado que é necessariamente o Dev Kit, ou seja, que é o equipamento entregue às desenvolvedoras para que já consigam desenvolver e estudar o produto antes mesmo do seu lançamento. O desenho industrial diz bastante coisa a respeito do próprio PlayStation 5 e como ele deverá se apresentar a nós, e é óbvio, é claro, é lógico, a gente vai aí formalizar algumas teorias, porque não passa de teorias, por que ele veio para o Brasil, ou seja, o produto foi patenteado primeiro aqui no Brasil. Exatamente. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você já viu que ela é muito legal. Recado importante para falar: amanhã começa a análise de Control aqui no canal Detonando Geek. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo que já é a captura para nossa análise. Não sabemos ainda o horário, tem que ver o horário que vai disponibilizar o jogo. Na hora que ele disponibilizar, a gente começa essa transmissão ao vivo. Outro recado importante: a promoção GOT C++ continua viva e forte e o primeiro ganhador não apareceu, ou seja, zeramos. Todo mundo feliz na outra ponta, por quê? Porque continuamos com os 3 prêmios disponíveis para a galera. O link tá na descrição, corre e se inscreve, porque agora aumentou mais ainda a sua chance. Bom, todo mundo já sabe que quando sai notícia sobre nova geração, a coisa realmente bomba em tudo quanto é lugar. Semana passada nós tivemos aí a revelação que iniciou-se com a possibilidade de ser o layout oficial do PlayStation 5, futuro console da Sony, para o final de 2020, e depois foi confirmado que na verdade se trata do layout do Dev Kit. Amém, porque o layout dele não era significantemente bonito para ser aí um console de mesa. A gente vai falar um pouco sobre esse carinha, esse layout, esse desenho industrial, e principalmente porque a patente inicial, exatamente, a primeira patente desse desenho industrial foi feita no INPI do Brasil. Vamos começar desmistificando primeiramente a parte de saída de ar. A gente pode ver que é um equipamento extremamente alto e com bastante saída de ar. Tem saída do lado direito, tem saída do lado esquerdo e tem saída de ar traseira. A gente também verifica que tem uma entrada de ar bem no meio do console do Dev Kit, que na verdade forma um V, provavelmente de PlayStation 5, ou seja, 5 em algoritmo romano. Só que na verdade, se a gente for analisar a parte técnica, esse meio não é uma saída de ar e sim uma entrada. Não faz sentido nenhum entrar o ar pelas laterais e pela traseira e sair todo pela frente, ou seja, ia ocasionar um maior calor na frente. Então o ar entra por esse V gigantesco que tem na frente e sai pelas laterais e pela traseira. Provavelmente, muito provável mesmo, é óbvio, claro, lógico que nós não temos a certeza, mas é muito provável que o Dev Kit não esteja com uma solução de APU. O que é uma APU? É o componente de CPU, processador Zen 2, junto com nave, que é a GPU, ou seja, todos os componentes CPU e GPU dentro do mesmo chip, na mesma localidade do console. Isso deve ser diferente no Dev Kit, porque você pode reparar que ele tem 2 saídas de ar lateral. Então a gente deve estimar que talvez o processador esteja de um lado e a GPU do outro. É óbvio, é claro, é lógico que isso traz mais potência para o Dev Kit. Também é óbvio, é claro, é lógico que ele deve ter muito mais memória do que o console final. Isso por que ele precisa de tudo isso? Porque os desenvolvedores, como você está vendo nessa imagem aí, que foi fornecida, inclusive é o documentário de God of War, a gente pode ver lá na Santa Mônica, onde
kit eles colocam do computador para o dev kit, que aí sai na televisão, ou seja, é um debug em real time com o hardware do PlayStation. Então, na verdade, a gente tem aí um consenso de que a CPU e a GPU devem estar separadas justamente para providenciar maior performance. Por quê? Porque o código de debug, a implementação de debug, que é aquela que o desenvolvedor acabou de fazer e vai aplicar um teste ali só para ele, para verificar se ele implementou o código está funcionando, ela é bem mais pesada do que uma implementação de release. A release já é a codificação dentro do formato ideal e já otimizado para o PlayStation 4 ou, no caso agora, PlayStation 5. Dessa forma, o Dev Kit pode ter maior performance do que o produto que vai chegar comercialmente para os usuários, porque ele precisa de maior performance, porque o código de debug é mais pesado, sem contar que a implementação do desenvolvedor pode causar crash a qualquer momento, porque é uma implementação que ele acabou de desenvolver e está testando, ou seja, ele precisa de um equipamento que vai além da necessidade para que ele consiga aí sobressair sobre possíveis erros que ele cometeu durante o desenvolvimento. Então a gente entende que talvez esse layout com duas saídas de ar laterais, seja uma para CPU, outra para GPU, e nós temos também componentes. Outra coisa que explica também essa quantidade enorme de saída de ar é que a Sony pode estar utilizando não só um SSD SATA, mas sim um SSD M2, o que é muito provável dado que ela colocou que seria um SSD de altíssima performance. Um SSD M.2 ele trafega através de PCI Express e ele tem um probleminha sério que ele esquenta pra cacete, exatamente. O chipset de um M.2 SSD esquenta bastante porque ele está ligado diretamente nas vias PCI Express e isso também auxiliaria essa quantidade de saída de ar que tem o PlayStation 5, o Dev Kit. É óbvio, é claro, é lógico que isso não deve ser transportado para o produto final, porque o produto final deve ser uma consolidação de APU, ou seja, o CPU e a GPU dentro do mesmo componente de chipset, fazendo com que tenha apenas um dissipador e também apenas um fan para fazer a dissipação. Dessa forma, é como os consoles atuais, onde a saída de ar é em apenas um local. Existem várias entradas de ar para que ele circule, mas a saída é especificamente focada em um ponto focal, não uma divisão como acontece nesse Dev Kit do layout que você está vendo agora na sua tela. Agora a gente também falou de PCI Express, uma novidade que a gente já vê na prática que pode acontecer sim com o uso de Zen 2 Ryzen, né, que na verdade é a arquitetura Zen 2 da AMD dentro desses consoles, é a quantidade de vias PCI Express, ainda mais trabalhando com 7 nanômetros e PCI Express 4.0. Perceba o quanto de saídas USB existe frontalmente nesse Dev Kit. Quanto mais quantidades de vias PCI Express que o processador consegue trabalhar, maior a quantidade que ele pode oferecer de suporte a equipamentos conectados a ele. Então nós devemos ter nessa geração bastante entrada e saída de I/O através de portas USB, e essas portas podem até ser mesmo USB-C, que seria aí um padrão utilizado para a próxima geração, que viria a calhar aí com a quantidade de dispositivos que já estão entrando com esse padrão. Na parte de trás a gente vê um detalhe diferente da arquitetura do PlayStation convencional, que são duas entradas ou saída HDMI. Talvez funcione como um Xbox One, que é basicamente como se fosse uma placa de captura, ou seja, ele recepciona o sinal HDMI, ele processa internamente e retransmite pela saída HDMI até o dispositivo display, como é uma televisão ou um monitor. Ou talvez nós estejamos vendo duas realmente saídas HDMI, que pode ser uma necessidade do desenvolvedor para conectar a um monitor e também a uma tela 4K, porque nós sabemos que a nova geração, incluindo o PlayStation 5, é óbvio, é claro, é lógico, vai rodar a 4K 60, ou seja, duas saídas seria extremamente agradável para o desenvolvedor visualizar os erros. Talvez uma saída em debug, mostrando estatísticas, e a outra saída sendo completamente dirigida apenas à televisão, a saída comum. Isso auxilia o desenvolvimento. E agora, respondendo a pergunta que talvez não dá para ser respondida, aliás, não dá para ser respondida mesmo, porque a Sony colocou primeiramente essa patente do desenho industrial aqui no Brasil. É importante estabelecer que isso não é uma patente de produto, é uma patente de desenho, ou seja, é o desenho industrial do Dev Kit do PlayStation 5 que foi colocado primeiramente aqui. Já falando aí do INPI, se o governo federal quiser uma ajuda aí
para comprar um certificado digital para colocar na pesquisa do INPI, a gente pode ajudar, viu, governo federal? Porque você entra lá e fala que o site é perigoso porque não tem um certificado digital, né? Vamos dar uma olhadinha nisso, né? Pelo amor de Deus, não custa nem R$2.000 certificado digital, é dinheiro de banana pro governo federal. Agora, continuando aí, por que a PlayStation poderia ter colocado essa patente industrial aqui no Brasil inicialmente? Provavelmente, se a gente for levar por um nível sem otimismo, é porque ela realmente não queria que essa patente fosse vazada. Então, colocando num país onde não tem um alvo tão grande de tecnologia como o Brasil, registrando a patente, a gente poderia estabelecer que dificilmente iriam encontrar a patente, mas encontraram. Agora, indo do ponto de vista muito mais otimista, a gente sabe que está transitando aí uma lei, um projeto de lei que é uma emenda constitucional que vai rebaixar aí para zero o imposto sobre os jogos feitos no Brasil, ou seja, desenvolvimento no Brasil. É óbvio, é claro, lógico, não se estendendo muito e não tentando entender na prática como vai funcionar exatamente essa lei, caso seja aprovada, mas em teoria o Brasil poderia se tornar o país mais barato do planeta Terra para desenvolver um jogo dentro dele, atraindo o mercado. Dessa forma, poderia ser uma antecipação da própria Sony em relação a esse projeto de lei, caso ele ocorra, de já registrar a patente aqui no Brasil para que ela consiga já distribuir entre possíveis estúdios que possam vir para o país se essa lei vingar. Outra coisa também que a gente deve estabelecer é que nada vem do nada, e do nada saiu essas leis aí e todo mundo tá começando a olhar game. A gente sabe que a exploração comercial também influencia muito na política, e quem não acredita nisso é bem ingênuo e deve acreditar em Papai Noel ainda. Ou seja, a Sony pode ter alguma referência ou alguma influência também no processo que está se seguindo sobre essa lei, como outras empresas também podem sofrer influência dentro da política brasileira para que essa lei vá para frente, e isso é de interesse mútuo das empresas, e não só para o desenvolvimento do Brasil, mas elas teriam um país aí, tipo meio que a Índia, onde existe uma exploração tecnológica com uma mão de obra muito barata, e é por isso que as empresas vão para lá, e se o Brasil conseguisse fazer isso, as empresas viriam para cá, elas iriam explorar essa isenção para elas conseguirem produzir os jogos de maneira mais barata. Isso é uma teoria, é óbvio, é claro, lógico, pode não estar relacionado em nenhum ponto, mas são coisas que nós podemos pensar que pode estar acontecendo, que levou a Sony a registrar primeiramente no Brasil e depois ela registrou na União Europeia esse desenho industrial que já foi confirmado que é o dev kit do PlayStation 5. Essa informação foi muito legal, você descobriu aí possíveis coisas que devem vir nesse console. A gente pode se basear através do dev kit, que bastante novidade tem, principalmente entrada e saída de dispositivos. O I/O deve estar muito mais melhorado nesses novos equipamentos de nova geração, que provavelmente o Scarlett também se inclua nessa equação. Gostou do conteúdo? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Goticose e até a próxima.